eu diria também que o que há, talvez, né, e eu gostaria até de fazer essa pergunta para o meu pai, mas se eu tivesse que escolher uma razão, a mais importante, para o meu pai ter sempre nos motivado a estar perto do Hélio Gracie, a ter nos Gracie, né, nos irmãos Gracie, uma referência, né, não só na nossa vida, mas até na nossa academia. A Academia Gracie da década de 50 sempre foi a grande referência para o nosso trabalho. Eu diria que foi a relação dos irmãos, foi a amizade, né, a forma com que os irmãos Carlos e Hélio se tratavam em vida. E isso é um exemplo formidável, né? Até hoje, eu acho que dentro aqui da nossa comunidade, aqui em Miami, nós frequentemente não passa um dia sem que alguém fale, poxa, a amizade entre vocês três, e eu incluo nisso a Joana também, Joana Valente, grande campeã de equitação, nossa irmã, mas a amizade de vocês como irmãos é algo incrível. Como que seu pai conseguiu fazer isso? A grande inspiração dele foi exatamente Carlos e Hélio Gracie. Então nós precisamos cultivar isso, lembrar disso, para que agora que o jiu-jitsu está no mundo inteiro, as pessoas que estão aí falando sobre jiu-jitsu nos níveis mais altos, né? Nós essa semana vimos isso, jiu-jitsu sendo tema de geopolítica, mas que ninguém esqueça a origem desse nosso jiu-jitsu, né? E para isso nós precisamos estar unidos, que foi uma das grandes missões do meu pai enquanto ele esteve aqui conosco, foi em tentar fazer, inclusive, a família Gracie entender isso e não adquirir a cultura do adversário, né? Mas tendo certeza de que o adversário nesse caso aí não tem chance não, se nós não nos mantivermos unidos. Não, e dos nomes que você citou, faltou um dos mais emblemáticos, né? Que sempre o pessoal sempre fala de, tirando o mestre Carlos e Hélio, eu acho que são tantos nomes, enfim, mas todo, dos maiores da história, aquela coisa, todo mundo fica Rickson, Hollis, você esqueceu de falar do Hollis e do Carson. Esses três foram alunos diretos do mestre Hélio, então não precisa de falar nada. Quem foi o mestre Hélio O, Gracie, né? o Hollis eu não conheci porque ele partiu quando eu era muito novo ainda, né? Tinha 2 anos, 3 anos, acho que 1 ano. Mas o Hélio Gracie falava do Hollis com um carinho, tratava como filho 100%. Né? Eu, inclusive, quando vejo também certas desavenças na família, eu fico até um pouco confuso, porque eu falo, poxa, o Hollis Gracie, que eu conheci através do Hélio Gracie, era filho. Claro que a gente sabe que o pai dele biológico era o Carlos, ele tinha os dois como pais, mas o Hélio Gracie tratava o Hollis 100% como filho. Agora, o Hollis era mais velho, então algo que sempre aconteceu na família Gracie, na minha família também, claro, meu pai aprendeu isso com o Hélio Gracie, e nós fazemos aqui na nossa academia também, é sempre dar força para o mais novo, é sempre tentar levantar o mais novo. Então, isso explica também muitas das desavenças, né? Mas o que eu diria é que todos nós, né? Porque eu ainda um pouco mais novo, já estou ficando velho também, mas né, todos nós devemos deixar de lado essa negatividade, né, e seguir os conselhos dos grandes mestres, né? O grande mestre Carlos, ele inclusive propagava muito conceitos de um grande educador, né? O escritor, me fugiu agora o primeiro nome dele, mas Larson, né? Que ensinava muito a importância de você se manter positivo, né? Focar nas coisas positivas, né? Meu pai, me lembro perfeitamente, meu pai falando, né? Não fala de coisa negativa, fala de coisa positiva. Isso vinha muito dessa, desses ensinamentos que ele teve dentro da Academia Gracie. Infelizmente, tudo isso se perdeu, né? A verdade é essa, nós precisamos entender isso e precisamos, para até todos nós dentro da comunidade de jiu-jitsu, termos esse entendimento e começar um processo de resgate. Essa foi a grande razão do Código 753, que meu irmão já falou muito sobre isso, mas é isso, né? O jiu-jitsu, infelizmente, perdeu essa parte toda filosófica. Nisso, a linhagem do judô se manteve, não é perfeito também, longe disso, mas se manteve muito mais organizado, né? Mas essa parte filosófica, sem dúvida, se perdeu.
mas existe uma riqueza assim imensurável dentro da filosofia de Carlos e Hélio Gracie em tudo, né? Meu pai não via o jiu-jitsu como uma coisa só.